Você sabe o que é fluência? Você consegue me explicar o que é que você entende sobre fluência? Nesse vídeo eu vou mostrar pra você o meu ponto de vista e talvez você saia daqui desse vídeo com uma mentalidade totalmente diferente sobre o aprendizado de idiomas e talvez você até descubra no final do vídeo que você é fluente e ainda não sabe. Olá, futuros poliglotas! Eu sou Natália Sena, esse é o Jornada Poliglota. Eu já aprendo idiomas há algum tempo e eu sempre vejo conteúdo sobre fluência, eu sempre tive essa dificuldade para poder dizer para as pessoas que eu sou fluente no idioma ou que fulano é fluente no idioma, e eu sempre vejo que as pessoas têm dificuldade de dizer o que é fluência. Porque eu já ouvi, por exemplo, pessoas dizerem que você ser fluente no idioma é você saber tudo sobre o idioma. É você não errar, é você não esquecer palavras, é você saber tudo. É você falar como um nativo. E aí tá o grande perigo, porque esse não é o conceito de fluência mais aceito. E esse é um conceito, na verdade, errôneo, que faz com que as pessoas se sintam cada vez mais amedrontadas na hora de aprender o idioma. A principal ideia sobre esse conceito errôneo do que é a fluência é a ideia de que a gente nunca vai saber exatamente tudo sobre o idioma, mesmo que a gente tenha esse idioma como uma língua materna. Por exemplo, português. Eu falo português como uma língua materna, eu fui alfabetizada em português, mas eu não conheço todas as palavras em português e isso é impossível para qualquer pessoa. Eu cometo erros de gramática, às vezes eu pronuncio uma palavra e depois eu fico na dúvida onde é o acento, é desse jeito que se fala. Todo mundo comete esses tipos de erros e são pessoas falantes nativas de português. Então isso não tem como ser descrito como fluência. E aí a gente se pergunta, mas se fluência não é isso, o que é fluência? O que é você ser fluente no idioma? E eu fiz algumas pesquisas e eu encontrei alguns conceitos e o que mais se aproxima do que eu entendo sobre fluência é aquele conceito que diz que você é fluente quando você consegue se comunicar com fluidez e que você consegue utilizar o idioma com o seu principal objetivo, que é a comunicação. E aí, para deixar mais claro para vocês o que eu entendo como fluência, eu trouxe um checklist que não fui eu que fiz, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês darem uma olhada, mas que ele transmite exatamente aquilo que eu penso sobre o que é a fluência. E a partir desse checklist você pode até avaliar como é que você está em relação ao idioma para perceber se você se considera fluente ou não. E o primeiro tópico desse checklist é você pensar na precisão, que a precisão não tem nada a ver com perfeição, que muitas vezes as pessoas consideram que é aí o caminho quando você quer ser fluente no idioma. Quando a gente aprende o idioma, a gente quer se comunicar com alguém, a gente quer transmitir uma ideia, a gente quer se fazer entendido, a gente quer fazer um pedido para alguém. E quando a gente consegue que isso seja feito, a gente já foi preciso. Então a gente tem exemplos aqui no Brasil que transmitem o que é a precisão envolvendo a fluência. A gente tem sotaques diferentes, mas isso não faz com que as pessoas não entendam o que as outras estão falando. Em alguns lugares as pessoas vão falar porta, como aqui em Salvador as pessoas falam porta. Em outros lugares as pessoas vão falar porta. A pronúncia ela é um pouco diferente por causa do sotaque, mas as pessoas não deixam de entender o que é que você está falando. E isso vale para outros idiomas. O segundo ponto do checklist é a velocidade, que é algo muito importante quando a gente se comunica com alguém, porque a gente não pode ser nem muito rápido. Se eu chegasse aqui no vídeo e começasse a falar assim muito rápido para vocês, isso não é comunicação, porque as pessoas, mesmo que você esteja falando com outra pessoa que fala o idioma como a língua materna, é difícil a gente entender quando alguém fala muito rápido, e você também não pode ser muito devagar, aquele ponto que você seja entediante para a pessoa. Então a velocidade ela é importante para trazer fluidez para a comunicação. Então não tem problema se você não tem total segurança das palavras e você precisa de um tempo para ir falando a frase com tranquilidade, desde que você não fique, por exemplo, what is ou are, what is, a pessoa já desistiu de conversar com você.
Então a sua velocidade ela tem que ser nem tão rápida a ponto de ser estressante para quem tá te ouvindo e nem tão devagar para ser entediante. Você precisa pensar, como eu falo na minha língua materna? E além da velocidade, além da precisão, você precisa saber se expressar, porque o idioma, ele é feito para você se comunicar. E se eu chego aqui, por exemplo, e falo, eu fiquei muito triste quando eu li o momento em que Dobby morreu. Isso é muito robótico, não tem nenhuma expressividade, você não passa a emoção que você quer passar. E isso é algo importante quando você aprende o idioma. E isso você só consegue transmitir se você usa uma entonação diferente, se você enfatiza palavras que sejam muito importantes. Então, uma coisa é dizer, eu fiquei muito triste quando Dobby morreu. Ou, poxa, eu fiquei muito triste. Eu fiquei muito triste quando Dobby morreu. Então, é diferente. Então, se você aprende o idioma e você não consegue se expressar, você não consegue mostrar que você tá feliz, ou você não consegue mostrar que você tá triste, ou que você tá com raiva, você fica robótico e isso não te torna uma pessoa fluente no idioma, porque você não tá cumprindo um dos papéis do idioma, que é você transmitir mensagens com sentimento, não só a questão verbal, não só a questão de leitura, mas você transmitir emoções e sentimentos com que você fala. E por último tem a pontuação, que também tem a ver aí com a expressividade, porque a pontuação ela também te ajuda a transmitir emoções. Então se eu chego em algum lugar e eu saio lendo sem contar vírgula, sem contar ponto, aquilo que eu tô lendo ou aquilo que eu tô falando não vai fazer o menor sentido. E isso cabe mais para, por exemplo, leituras. Se você for ler um documento ou se você for escrever e você não tiver um mínimo domínio aí sobre a pontuação, a sua comunicação ela vai ter uma falha. Então esses 4 pontos, que são a precisão, a velocidade, a expressividade e a pontuação, elas são muito importantes para você dizer o que é a fluência. E quando você fala sobre fluência, é diferente de proficiência. E é por isso que muitas vezes a gente consegue ler um determinado texto e a gente não consegue ler outro. Assiste um filme e consegue entender algumas coisas, outra a gente não entende nada. A gente consegue conversar com alguém e se tiver que conversar com outra pessoa a gente não consegue, porque na verdade a fluência ela é diferente da proficiência. Você pode ser uma pessoa fluente no nível básico e não fluente no nível intermediário. E aí depende muito da proficiência, que se vocês quiserem que eu fale, eu falo, mas em outro vídeo, porque aí tem muito assunto. Então comentem aqui embaixo se vocês querem ouvir sobre proficiência. Mas o mais importante que a gente precisa pensar quando a gente fala sobre fluência é fluência em relação a quê? Em relação a qual objetivo. Então é por isso que a gente precisa ter um objetivo muito claro quando a gente vai começar a aprender um idioma, porque é ele que vai dizer se você alcançou a fluência nisso. Então, eu quero fluência para me comunicar no dia a dia de trabalho com os meus colegas. Você tem esse tipo de fluência, mas você não tem uma fluência para conversar, por exemplo, com o presidente da empresa numas reuniões estratégicas, mas você só vai saber disso se você tiver esse objetivo muito claro. Se você não souber como criar esse objetivo, eu vou deixar aqui embaixo um link para o Guia do Estudante de Idiomas que Trabalha Fora, que é um curso que eu fiz onde você consegue determinar quais são os seus objetivos, pensar no seu cronograma de estudos, dividir seu calendário, pensar nas suas autoavaliações, se automotivar para não desistir, porque eu sei que não é fácil você aprender um novo idioma. Então vai estar aqui embaixo o link para você conhecer mais e para você ver se faz sentido para a sua jornada. Então se você gostou do vídeo, deixa um joinha para que outras pessoas conheçam aí o que significa fluência, para que essa ansiedade em relação a esse nome possa passar. E também se inscreva no canal se você gosta desse tipo de conteúdo. É isso, espero você no próximo vídeo. Tchau!